Ou seja, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, tem que resolver aquilo outro. E, por exemplo, nada disso foi feito. Então a gente percebe que é o seguinte: não vamos esquecer, né, que assim, há um problema na prefeitura, que obviamente está no colo do Crivella, mas esse negócio é um negócio antigo. E aí há um problema na prefeitura, há um problema no Corpo de Bombeiros e há um problema no CT do Flamengo. E assim, quem pagou a conta? Os garotos pobres que sonhavam em tirar os pais da favela, né? Então aí a gente olha, por exemplo, que no meio disso tudo a gente pode ver em algumas coisas a mão de Deus, o sinal de Deus, né? Apesar de alguns ateus dizerem, né, onde estava Deus que não livrou o pessoal de Brumadinho? Só que assim, não foi Deus que construiu a barragem de Brumadinho, nem de Mariana, nem foi Deus que mexeu nas regras, nem foi Deus que estava no poder público, nem foi Deus que, por exemplo, liberou a verba do FGTS para o pessoal da tragédia, em vez de exigir que aqueles que causaram a desgraça, eles custeassem, né, todas as despesas. Porque como é que aquele povo vai pegar dinheiro do fundo de garantia de uma coisa que não foi eles que criaram, né? Então, observe bem que assim, de acordo com a história de José, não esqueci não, tá, Jefferson? De acordo com a história de José, a gente observa aqui que assim, não tem uma narrativa fantástica de anjo, jumento que fala, não tem um negócio desse, mas a gente tem o quê? Apesar de toda a malignidade humana, a gente vê o quê? Um Deus que se manifesta, que cuida dos seus, que guarda os seus, né? Eu até lembrei, tem uma diaconisa, que foi minha líder de jovens, que eu falei para ela: dá o livro que eu te vendi de presente e compra outro. Ela: não, agora eu não posso não, porque eu uso o livro para quando eu prego nas igrejas, né? Então assim, diante dessa situação, a narrativa de José é muito rica para você pregar. Você pode pregar uma série de sermões, porque assim, um sermão só não esgota, porque assim, você não vai ter tempo para pregar muito, né? E mesmo que você pregue 1 hora, você não esgota. Se você pegar poucos versículos, você tem sermão para a vida toda. Se de repente, por exemplo, você quiser pregar fora, você pode ter um plano de sermão, né, em que você tem vários e assim, posso pregar sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre aquilo e tal, né, e assim por diante. E aí, a gente, só um instantinho, Jefferson, em relação a esse caso aqui, a gente observa, né, que, por exemplo, você vê, né, que quando os irmãos temem a sua vingança após a morte do pai, que ainda conseguiu rever o seu filho, tido como morto, a crueldade que fizeram até com o pai, né? José objeta: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? O que planejaste de mal contra mim, Deus o planejou para o bem. Meu Deus do céu, olha, eu sou batista, mas quase que sai um taramanai aqui. Porque você olha um negócio desse, eu não posso, senão eu perco minha carteirinha, Maria. Aí nesse caso, assim, gente, é um negócio fantástico. Olha, eu não preciso me vingar de você, sabe por quê? Porque até a cachorrada que você fez contra mim, Deus pegou essa cachorrada e fez dessa cachorrada um veículo de bênção para eu me tornar quem eu sou e para eu, por exemplo, abençoar o meu pai, abençoar você, preservar a descendência do meu pai, dar uma vida boa para minha família, ter uma família boa, ter uma vida muito melhor do que a que eu teria se eu estivesse na casa do meu pai. Na casa do meu pai, o máximo que eu seria um herdeiro de umas cabeças de gado. Aqui eu sou o cara. E sabe a quem eu agradeço? A vocês que tentaram me prejudicar. Tá entendendo? Quase eu vejo José cantando, né? Se tentam destruir-me, zombando da minha fé, tramam contra mim, né? Então é um negócio tipo sabor de mel, rapaz, um negócio fantástico. E aí a gente fecha, né, aqui o livro antes da palavra do Jefferson, né, que com isso José não desiste, não só desiste de julgar os irmãos, deixando seu julgamento a cargo de Deus. E na boa, concordo com José, gente, perdoa e segue. Deixa esse pessoal para lá, porque o tempo que você fica pensando no mal que te fizeram, você não está curtindo. Vai tomar banho na caixa d'água, vai pegar sol na laje. Tá dando para entender? Faz um churrasquinho com asa de frango, curte tua vida, deixa o pessoal que está tramando. Enquanto assim, será que tem alguém tramando contra mim, querendo me prejudicar no ministério, estão querendo puxar minha cabeça, estão querendo me tirar do púlpito?
Deixa essa gente, curte sua vida, porque mais tem Deus para dar do que o diabo para levar. E aí, isso está na Bíblia não, gente, não procurem. E aí, em relação a isso, né, o que a gente observa? José não precisa mais demonstrar magnanimidade, pois Deus já concedeu perdão pela maneira como conduziu a história, ao romper a vinculação entre a ação, né, a causa, e o destino, o efeito humanos, transformando desgraça em salvação. Mais esperançosa, a narrativa aponta para além do quadro familiar. Deus transformou o mal em bem para manter vivo um grande povo. Então você vê que a história de José tem a ver com a história do povo de Israel, né? O sofrimento de José preserva a família de José, preserva Israel, e para a gente que conhece o desenrolar da história, mantém o que? A raiz de Davi, e que culmina no nascimento de Jesus e na nossa salvação. Vai. Tentaram retardar o plano de Deus, né, hoje? E adiantaram. Mas já era o plano de Deus que José reinasse e seus irmãos fossem assim, submissos a ele. Mas Aí, dentro disso aí, quando ele toma a atitude de mandar saber se seu pai estava vivo, trazer seu irmão mais novo, tudo que ele fez foi o que? Um ato de amor? Foi o quê? Assim. Olha, eu entendo. Eu não vejo amor aqui assim escrito. Olha, eu entendo o seguinte. Olha, eu entendo que assim, José é um camarada com bastante inteligência emocional. Isso eu vejo. Entende? Aquela coisa do tipo, não vale a pena eu ficar rancoroso. Não vale a pena eu ficar remoendo as coisas. Assim, o que eu entendo? Bola pra frente. Primeiro ele deu um choque, só um instantinho. Primeiro ele deu um choque nos irmãos, como assim? Olha, tem o nosso irmão caçula e o nosso outro irmão morreu. Aí ele percebeu o seguinte: continuam descarados. Veja amor no pai. Não, o tempo também diz assim, não, veja amor no pai quando diz assim, agora eu já posso partir. Quando ele revê José. Mas eu não vejo ideia de José essa. Não. Geralmente as pessoas sofridas, elas não são muito carinhosas, né, Eugênio? Vamos essa etapa aqui, ó. Qual foi a idade de largar o José dentro de um buraco? Acho que 17 anos. 17 anos. Não, 17 anos. Passou 13 anos de sofrimento. Sem convívio com 13? Foi com 30 anos que ele foi para Faraó. Fora o período que ele ficou lá engaiolado, foi quantos anos? 2 anos, né? Não, falei que 30 anos foi quando ele foi para a frente de Faraó. Não houve convívio com a família mais. O cara se desliga emocionalmente. Depois dos 30 anos, é que teve ainda aquela questão dos 7 anos de fartura, e aí depois veio o período da seca. Ou seja, 13 foi só a trajetória até Faraó. Aí. Foi praticamente uns 20 anos e pouco nessa brincadeira. Pô, pode parecer bobeira, mas 20 anos e pouco, caramba, cara, é muito tempo. Uma vida. Entende? Pô, então, aí o que acontece? A gente tem uma situação ali, embora a gente está caminhando para o aspecto devocional, né? Mas assim, a gente vê aquela situação ali de um José que assim, ele sabe que o que aconteceu com ele foi injusto, ele sabe que ele não merecia nada disso, e ele tenta passar isso para os seus algozes. Gente, olha só, eu não sou um cara que assim, eu estou aqui pagando pelos meus pecados, não. Eu estou aqui porque eu fui injustiçado, né? Olha só, eu estou sendo vendido como escravo, não é porque eu fui um safado, não. Ele está tentando passar aquela situação, mas quando chega na frente dos irmãos, ele fala assim: quem são vocês e tal? Ah, não, olha, nós somos gente, como diz o Bolsonaro, né? Somos gente de bem, né? Nosso pai está velho, né? Nosso irmão caçula está lá, e o outro filho, né? Nosso irmão morreu. Pô, José está vivo e olha assim, pô, continuam com cara de pau. Aí José foi o quê? Vou espremer esses caras. Até que chega uma hora que eles contam o que tinha acontecido. José fala o quê? Traz o irmão para cá. Porque se eu estou no lugar de José, o que eu penso? Fizeram comigo, vão fazer com meu irmão. Se é que não fizeram com meu irmão, quem garante que não mataram o Benjamim também? Porque Benjamim acabou ocupando o lugar de José. Então a gente olha para uma situação dessa e a gente verifica o seguinte,
né? Eu vejo em José aquela ideia do tipo, peraí, meu pai, com esse bando de canalha, como é que está a situação? Meu irmão caçula, o que esses caras foram capazes de fazer comigo? Como é que está a vida do meu irmão caçula naquela situação? Então ele faz tudo, até que os irmãos, no sufoco, tá bom, na cara não, para não estragar o velório, perdi. E aí, nessa brincadeira, né, agora sim, agora amaciou, agora a gente joga aberto. É que nem Deus com a gente. Às vezes a gente está, já viu aquelas orações? Deus, tu sabes. Como se Deus não tivesse, eu sei, miserável. Entendeu? Claro, Deus não vai falar isso, quem fala sou eu. Mas o que acontece? Versão roberlaniana. E aí, por exemplo, Senhor, tu sabes. Ou então que nem bota no Facebook, só Deus pode me julgar. Eu teria medo de Deus me julgar, mas o mal acabado bota lá, só Deus pode me julgar, né? Tá dando para entender? Então, o que acontece? Deus faz o quê? Vou espremer o cabra. Quando Deus começa a espremer a gente já começa a falar mais fino, já começa a baixar o tom, já começa a descer do salto. Aí quando a gente está no ponto, Deus fala assim, agora eu posso usar. Agora o estrelinha que estava bancando o ministro, agora ele é ministro. Agora o sem vergonha que estava querendo prosperidade, agora eu posso colocar recurso na mão dele, porque ele está se desprendendo. Agora sim. Agora que Abraão está disposto, né, a oferecer o seu filho, agora sim vai vir toda uma descendência que eu prometi para ele. Então o que acontece? Deus às vezes vai deixar a gente passar por algumas coisas. Ó, Deus falando comigo através de mim mesmo também. Tá dando para entender? Deus às vezes deixa. Quem garante, né, que essas lágrimas que estão correndo dos nossos olhos, olha a palavra pastoral, hoje eu estou crente, hein? Né? Quem garante que essas lágrimas aí não estão regando, né, os sonhos que foram gerados nos corações de vocês, mas o parto está sendo difícil de acontecer? Esse é o caso, né? Então, eu olho para a história de José, chega gente, chega, querem me ouvir pregar, vão na minha igreja, Deus abençoe.